Olá, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Para nós é motivo de alegria ter você acompanhando o nosso programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, que tem como presidente o nosso querido pastor Ivaldo Teodoro da Silva. É motivo de alegria nós estarmos aqui e saber que você está sempre acompanhando o nosso programa. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que traz por título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Esta lição ela faz parte do quarto trimestre de 2022, com o título geral A Justiça Divina. E hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho a você do nosso programa, das lições. Lembrando que no próximo domingo será abordado a lição que nós estaremos estudando no dia de hoje. E hoje nós contamos aqui com a presença dos nossos comentaristas. Está conosco o presbítero irmão Alan. Deus abençoe, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio. Um prazer estar mais uma vez juntamente com todos os irmãos. Que Deus em Cristo continue vos abençoando e que este seja mais um canal de bênção para o conteúdo da sua lição, do seu preparo para a aplicação da aula no próximo domingo. Amém. Também está conosco, participando hoje como comentarista, nosso querido presbítero irmão César. Paz do Senhor, presbítero irmão César. Paz do Senhor, pastor Fábio Tenório, tudo bem com o senhor? Paz do Senhor, presbítero Alan. Amém. Fico muito grato por essa oportunidade. Estamos aqui para aprender e desenvolver um conteúdo valioso para a sua aula e para um entendimento da palavra de Deus nesta lição. Amém. Lembrando, amados irmãos, que o presbítero irmão Alan Batista, ele é auxiliar aqui no Templo 7 da nossa igreja em São José dos Pinhais, e o presbítero irmão César Rodrigues, ele é segundo dirigente de uma das nossas congregações do Jardim Planalto. E hoje nós estaremos abordando esta lição de suma importância aos nossos queridos irmãos. Na semana passada nós estudamos a lição número 7, que fala sobre a responsabilidade individual. Queremos convidar você também a acessar os nossos canais. No nosso programa ele está disponível no YouTube. O programa é Escola Bíblica Dominical SJP. Também está no Instagram. No Instagram é EBD_IEAD_MSJP. E também no nosso canal no Facebook é Escola Bíblica Dominical SJP. Vamos lá então, vamos começar o nosso programa. Queremos que você continue conosco. Aproveite a convidar, ligar, mandar o WhatsApp aos seus amigos, chamando a acompanhar este programa. É uma pré-aula da lição que estaremos estudando no próximo domingo, que sirva de crescimento para você e para a sua igreja. Como falamos, vamos estudar a lição de número 8, que traz por título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Queremos convidar aqui o presbítero Alan, que faça para nós a leitura do texto áureo. Queridos, o texto áureo da nossa lição, ele tem o seguinte conteúdo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Está baseado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 11. Também queremos convidar aqui o presbítero irmão César para fazer a leitura da verdade prática. Amém, pastor. A verdade prática nos diz assim: As Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Amém. Queridos, os objetivos da nossa lição de hoje são 3. Primeiro, identificar o rebanho nas Escrituras. Segundo, descobrir os pastores infiéis de Israel. E terceiro, refletir sobre o bom pastor. Também a nossa lição de hoje conta com o apoio da leitura bíblica em classe, que está no livro de Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao 12. Acompanhe a leitura da lição. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel
que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Muito bem, você acompanhou então a leitura bíblica em classe, que está no livro de Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao 12. Nós queremos lembrar que esta lição ela vai falar sobre o bom pastor e os pastores infiéis, a diferença daquele que é um bom pastor para aqueles que são falsos pastores, que tentam pastorear, mas na verdade não são chamados por Deus ou estão querendo enganar o povo. A lição de hoje está baseada no capítulo 34 do livro de Ezequiel, mas também nós vamos trazer para os dias de hoje, para nós refletirmos, lembrando que é uma pré-aula para você abordar, você pode usar outros materiais de subsídio para enriquecer a sua aula quando você for dar na escola bíblica dominical. Então vamos lá, em específico hoje, então nós vamos abordar o capítulo 34 de Ezequiel, nós vamos expor aqui a mensagem de Deus através de Ezequiel a respeito dos pastores em Israel. Eu quero começar aqui com o presbítero irmão Alan, para nós darmos início aqui. Para nós começarmos, o senhor poderia trazer para nós, presbítero irmão Alan, aqui uma definição sobre essa função tão importante que é a função do pastor, Como se dava esse cuidado, esse pastoreio em Israel, que estava relacionado com o cuidado relativo à nação. Pois bem, professor, você que tem essa grande oportunidade, é bem interessante observar que o início da lição, o nosso comentarista, o pastor Ezequiel Soares, ele coloca logo na introdução que devido ao vasto conteúdo desse tema, dessa lição, dessa semana, não vai ser possível contemplar toda a explicação que ele gostaria, mas você encontra no livro de subsídio que você pode acompanhar algum conteúdo a mais escrito pelo próprio comentarista da lição. No entanto, essa colocação acerca do rebanho, esse é um costume muito antigo. Quando nós vamos nos reportar desde o início lá, o povo nômade,
desde quando os patriarcas, havia essa função de cuidar das ovelhas. Havia essa responsabilidade da pessoa de um pastor, ele cuidar de um rebanho, zelar por ele. Nesse tocante aqui da lição em escola que nós estamos estudando, a lição número 8, a profecia, o oráculo do profeta Ezequiel, ele vai trazer a conotação justamente para aqueles que lideram, aqueles que tomam conta do povo que Deus lhe confia. E o profeta Ezequiel, ele abrange aqui, é claro que quando nós vamos para a literalidade do ofício de um pastor de ovelhas, é aquele que cuida, é aquele que dá a vida, é aquele que, inclusive nos costumes judaicos, os costumes dos povos nômades, é interessante observar, há no subsídio, que o pastor que tomava conta das ovelhas, à noite, quando eles colocavam ela num redil para o proteger e ali ficar, alguns comentaristas estudiosos colocam para nós que o pastor ele deitava, pastor Fábio, na porta, porque se algum lobo, se algum animal tivesse que entrar onde estavam as ovelhas, teria que passar primeiro pelo pastor. O pastor ficava de guarda. Ficava de guarda. É por isso que, se nós observarmos o texto áureo da lição, o Senhor vai dizer, o bom pastor, ele dará a vida pelas ovelhas. Ele coloca primeiro a sua vida em proteção concernente às suas ovelhas. Ele está em linha de frente. Em linha de frente. Se tiver que chegar nas minhas ovelhas, primeiro vai ter que chegar em mim. Vai ter que passar por mim. Então, essa colocação dos pastores, do rebanho, traz esse sentido daquele que cuida. E abrangindo um pouco ainda mais, dentro do conteúdo da nossa lição, querido professor, essa palavra de líder, de pastor, dentro da profecia do profeta Ezequiel, ela se abrange aos governantes, aos reis. Inclusive, se nós observarmos, quando Deus vai falar através do profeta Isaías, ele vai falar e dizer que, o que dizer de Ciro? Ciro é o meu pastor. Ciro era um líder que Deus iria levantar mais à frente para governar e liderar, e através dele promover a libertação do exílio, da escravidão do povo de Israel. Então, justamente isso, essa colocação dos pastores, do rebanho, daquele que toma conta, vai diretamente ao homem que lidera, aquele que cuida, aquele que está à frente. E, por vezes, repetindo, está relacionado a nós como obreiros da casa do Senhor, ao qual o Senhor confia o rebanho a nós, o trabalho, a sua obra. E, nesse contexto da profecia, estava também relacionado a todos os líderes, governadores, reis, aqueles que lideravam sobre uma nação e os seus cargos que tinham por exigência de liderar e de liderar bem sobre o povo que estava às suas ordens. Interessante, presbítero Alan, quando você fala que o pastor ficava deitado na porta, né? Nós lemos aqui hoje no texto áureo, João 10:11, e no próprio Evangelho de João, no 7, o próprio Jesus vai dizer assim, ó, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, né? Além dele dizer que ele é o bom pastor, ele diz que ele é a porta. Ele é a porta. Quem quisesse chegar nas ovelhas tinha que passar por ele, né? É interessante a gente pensar nesse aspecto, né? Jesus, ele está aqui dizendo que ele é a porta, ele que é a linha de frente. Se quiserem chegar, e não é diferente hoje, né? Quiserem chegar em nós, tem que passar por Cristo, né? Sim, sim. Aproveitando esse aspecto da palavra que o senhor trouxe, eu queria perguntar aqui ao presbítero irmão César, né? O senhor vai falar através do seu profeta também que havia pastores infiéis. Sim. Fala dos pastores que apacentavam não o rebanho, mas apacentavam a si mesmo, né? Ele cuidava dos seus próprios interesses e não do interesse do povo de Deus. Exatamente. Aqui na introdução da lição vai dizer que havia dois rebanhos, né? O rebanho no Antigo Testamento era o povo de Israel. E o rebanho do Novo Testamento é a igreja dos nossos dias, né? Fala dos pastores que apacentavam a si mesmo. Qual foi a consequência da infidelidade desses falsos pastores? Pastor, é importante nós começarmos falando a todos os irmãos, a todos os professores, que o Senhor vem através do profeta, trazendo uma fala muito dura, uma fala realmente de quem está insatisfeito, que não está sendo desagradado,
Porque o princípio, como nós dissemos aqui, e que todos nós sabemos, é que as ovelhas não são dos pastores, mas as ovelhas são do sumo pastor, daquele que realmente deu a vida por elas, e também em relação ao povo de Israel, que escolheu esse povo para si. Se você acompanhar comigo, nos primeiros versículos, nós vemos ali, como de conhecimento nosso e corriqueiramente, a palavra vinha então aos profetas, e no versículo 1 já se inicia dizendo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ou seja, através do profeta agora vai ser transmitida uma mensagem a este povo, e esta nação é a nação de Israel. E ele inicia dizendo assim: filho do homem, profetiza contra os pastores. Eu quero ressaltar isso, e é o que me chama a atenção nesse conteúdo, é que o Senhor tem uma mensagem contrária, ou seja, o Senhor não se agrada daquilo que está sendo feito, da maneira que está sendo administrada a nação de Israel. Porque nós vemos no contexto desta lição que é metafórico essa questão do pastoril. Na verdade, eram as lideranças, eram os governantes que estavam dirigindo ou trazendo as diretrizes de forma errada ao seu povo. E, além de tudo isso, além de uma falta de uma boa direção, eles pastoreavam a si mesmo, ou seja, eles cuidavam mais dos seus afazeres, da sua vida, daqueles que estavam ao seu redor, daqueles que eram privilegiados por aquela liderança, do que realmente se importando com o povo. Foi muito feliz aqui a fala do presbítero Alan, quando ele comenta que realmente o pastor fiel é aquele que cuida. Mas aqui nós temos o contrário, aqui nós temos o paradoxo. Por isso nós iniciamos com essa palavra tão forte da parte de Deus, usando o profeta, dizendo que era para que ele profetizasse contra. Mas ainda, acima de tudo isso, a característica de um pastor infiel, tanto no Velho Testamento quanto nos dias de hoje, trazendo tanto para lideranças governamentais e falando também das lideranças da igreja, é o egoísmo. O egoísmo é que fala mais alto quando o profeta fala: olha, vocês não estão cuidando das minhas ovelhas, estão cuidando de si mesmo. Olhavam só para si, mas não para o rebanho. Exatamente, pastor. É nesse sentido que o Senhor vem trazendo, o presbítero Alan, desse quesito, dessa característica, que nós vamos pensar em características sempre mais para o lado positivo, mas aqui o Senhor vem trazendo: olha, vocês têm sido egoístas, as ovelhas não são suas, as ovelhas são minhas, eu apenas as passei para que vocês desempenhassem uma função. E aí você vai ver no contexto geral, e aqui vamos acompanhar ali no versículo 3 ao 5, que eles comiam, eu trouxe aqui a NVI para os professores, inclusive para enriquecer a nossa linguagem. Você vai acompanhar comigo aí na sua Bíblia, 34, versículo 3 a 5. Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do meu rebanho. Comer a coalhada, tirar a lã, era de praxe de um bom pastor. Mas aqui o profeta, ele faz questão de trazer à tona que isso estava sendo feito como um furto. Vocês estão comendo aquilo que é indevido, porque vocês estão cuidando de si mesmo. Vocês estão tosqueando, mas tosqueando para si mesmo, não para que o povo se fosse beneficiado. Então é importante dizer, e aí eu prossigo na consequência, para não alongar aqui ao tempo, as consequências são que esses pastores foram destituídos dos seus cargos. E a nação sofria, porque aí na sequência nós vemos aqui, metaforicamente falando, que haviam ovelhas feridas, ovelhas enfraquecidas, ovelhas desprotegidas, e tudo isso era o trabalho de um pastor verdadeiro. Mas aqui nós vemos pastores infiéis que não estão desempenhando o seu papel. Além de não cuidar das ovelhas, quando elas se machucavam, também não prestava aquele atendimento. Exatamente. E é interessante observar que a responsabilidade de um pastor que cuida de ovelha, a gente vai ver um detalhe interessante. A Bíblia é rica em detalhes. Gênesis capítulo 31, versículo 38. Jacó chega para o seu sogro Labão e diz para ele: eu estive 20 anos trabalhando para você. Sim. Há 20 anos eu trabalhei contigo e as tuas ovelhas e tuas cabras nunca abortaram, nunca perdeu um filhote. Porque o bom pastor, ainda quando via que ela ia dar à luz, ia parir ali, se ele visse alguma dificuldade, ele era um obstetra. Ele estava ali para ajudar, para não deixar o filhote morrer. Ele tinha cuidado.
tanto em zelar pela saúde da que estava com vida, e como também para gerar nova vida e trazer novos filhotes com vida. Então, por 20 anos, um bom pastor ele também era medido pelo aumento do rebanho e pela saúde, do jeito que o profeta Ezequiel denuncia aqui. Exato. Vocês têm aí ovelhas fracas, feridas. Vocês não estão apacentando. Elas se desviam e vocês não estão nem aí. Exato. Então, essa é a denúncia que o profeta Ezequiel ele traz sobre a vida dos maus e infiéis pastores. A gente entende aqui que o cuidado relativo ao pastoreio não era cuidado que era propriamente nosso, era cuidado que era de Deus. Não é errado a gente cuidar de nós, de nós. Sim. Mas o maior cuidado aqui era com o rebanho que era do Senhor, né? E Deus estava contemplando que eles estavam se aproveitando das ovelhas. Exato. E não prestando aquele cuidado que Deus queria que eles pudessem transmitir às ovelhas. Pastor, para completar aqui, para que nós tenhamos uma visão geral da questão da nação de Israel, metaforicamente, como eu falei, comparativamente, eram as lideranças. E eu destaquei aqui, temos um comentário de Champlin que nos fala que as más lideranças é que conduziram este povo ao exílio. Porque, lembrando aos irmãos e ao professor, o tempo cronológico onde nós estamos estudando é o tempo do exílio. É o tempo que Ezequiel está lá, junto ao rio Quebar, e está sofrendo as consequências, não dele mesmo, mas sim dessa má liderança que nós aqui estamos comentando, né, na figura dos pastores infiéis. Amém. Tá gostoso aqui as nossas perguntas, né? Eu quero pedir a você que não saia daí. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Escola Bíblica Dominical. Neste inverno, aqueça seu lar. Confira as ofertas para deixar a sua casa quentinha na estação mais gelada do ano. Piso laminado a partir de R$ 54,90 um metro quadrado com mão de obra. Piso vinílico clique com manta EVA a partir de R$ 179,90 um metro quadrado com instalação. Solicite um orçamento. DDD 41 3534 4777. BS Pisos. Qualidade aos seus pés. Meu querido amigo, meu querido irmão, estou aqui para fazer um convite muito especial a você. Queria pedir a você que acessasse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, ou o nosso canal no Instagram, EBD_IEAD-MSJP. No próximo programa nós estaremos fazendo o sorteio de um livro desse para você. Esse livro faz alusão, nós estamos estudando agora o quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. É muito fácil. Entra no nosso canal no YouTube, deixa o seu comentário, deixa o seu like e entre no nosso canal no Instagram, EBD_IEAD-MSJP. Será no próximo programa, tá bom? Deus abençoe. Estamos de volta com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, específico, estamos estudando a lição número 8, que vai falar sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Tivemos aqui o primeiro bloco do nosso programa. Está gostoso as perguntas, né? Espero que esse programa esteja atendendo às suas necessidades. É uma pré-aula da lição do próximo domingo, que você vai estar estudando em todas as nossas igrejas espalhadas, não só em São José dos Pinhais, mas em todo o Brasil. Lembrando que você pode acessar o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, o nosso canal no Instagram, que é EBD_IEAD-MSJP, e o nosso canal no Facebook, Escola Bíblica Dominical SJP. Continuando aqui, então, nessa questão de infidelidade, né, da infidelidade desses falsos pastores, as suas consequências, autoridades que tinham o compromisso de cuidar e eles não estavam cuidando. Eu quero me dirigir aqui ao presbítero irmão César e perguntar para ele qual é a verdadeira responsabilidade do pastor
diante de um rebanho do Senhor. Nós vemos que, no caso do Antigo Testamento, seria o povo, a nação de Israel. Exatamente. No Novo Testamento, é a igreja do Senhor, né? No caso de Ezequiel, o rebanho era aqui a nação de Israel. Qual é a verdadeira responsabilidade desse pastor? Pastor Fábio, como nós já dissemos aqui, e é muito bem sabido de todos nós, ao querido telespectador e professor que nos assiste, nós vamos ter um salmo emblemático, que é o Salmo 23. E ali nós vemos que nós temos um pastor, temos toda uma parábola, uma história que conta de um trabalho que era feito por eles, de ir então até o local de um pasto verdejante, onde eles achassem água fresca, e ali aquelas ovelhas fossem bem tratadas. E o que nós aprendemos já nesse salmo, para completar aquilo que em relação nós temos aqui ao que um pastor realmente deve fazer, era o cajado na mão. Este cajado servia tanto para a exortação da ovelha, para a busca daquela ovelha desgarrada ou rebelde, mas também servia para a proteção daquelas ovelhas contra as bestas feras que, como nós falamos aqui, poderiam atacar as ovelhas. Então, o primeiro ponto, ou a primeira atribuição e função importante, tanto de um pastor como de uma liderança religiosa, falando do Velho Testamento, mas também falando da Igreja do Senhor, é proteger o povo. Por quê? A maior responsabilidade desses governantes era trazer segurança à nação. A nação tinha que sentir esta segurança para trabalhar, para viver e para ter uma tranquilidade com as suas famílias. Nós vamos denotar em várias histórias, por exemplo, que as grandes muralhas, as cavalarias, o grande exército, o grande armamento bélico demonstrava esse cuidado e zelo desse administrador que estava sobre esta nação. Então, as pessoas se sentiam seguras, se sentiam protegidas e zeladas por essa administração. Nesse caso de Israel, em relação a Ezequiel, onde ele denota ali os 4 últimos reis de Judá, não estava acontecendo isso. Zedequias foi um rei e foi o último rei ali a ser levado. Ele não teve esta visão. Jeremias profetiza e fala, se entrega, não é um momento de resistência, mas muito além, muito atrás ainda, essa relação da segurança em relação ao povo não estava acontecendo. O segundo ponto importante também para esse cuidado, ou seja, essa atribuição, é prover condições para o bem-estar, tanto espiritual como econômico da nação. Então, eles teriam que ter as condições favoráveis em relação a tributos, ao comércio, a toda essa balança igualitária para que eles pudessem desenvolver as suas atividades na agricultura, na pecuária e assim então desenvolver a economia. E o último ponto, que acredito que seja o carro-chefe, seja o ponto espiritual. Por quê? Porque a nação de Israel é uma nação baseada num chamamento espiritual, um chamamento poderoso feito lá em Abraão. Então é importante, e toda vitória, nós entendemos que toda vitória, todo cultivo da terra, todas as bênçãos advinham da fidelidade ou não do povo de Israel nesse relacionamento com Deus. Nós notamos, e eu aqui marquei no nosso conteúdo, a história de Gideão. Todos aqui lembram, e se os irmãos não lembram, nós relembramos aqui em Juízes 6, do capítulo 11, versículo 11 ao 24, capítulo 6, nós vemos Gideão malhando trigo em um local onde se trabalhava com o vinho. Escondido lá, pastor Fábio. Por quê? Porque a estabilidade da proteção não acontecia, dessa proteção, desse cuidado, deste mantimento. E muito desse fracasso de Israel veio da questão espiritual, porque a desobediência, as más lideranças não atendiam a palavra de Deus. Então, este flagelo, esta exortação de Deus, através do povo babilônico, chegou e esse juízo foi determinado por Deus. Quem tinha a responsabilidade de cuidar do povo, trazer sustento, estabilidade, estava causando justamente ao contrário. Por mais que a nação não percebesse, Deus estava atento acerca disso que estava acontecendo. Exato. E a preocupação maior era de Deus, mesmo que o povo não se percebesse, estava envolvido. Não é diferente do cenário que nós estamos vivendo atualmente, né? Esse cenário de insegurança, de instabilidade, né? Mas a gente tem que, nesse ponto,
trazendo para os nossos dias atuais, olhar para Jesus, porque Ele é o nosso bom pastor e Ele promete cuidar de nós, na verdade. Então nós temos que tentar não deixar que as circunstâncias nos afastem, trazendo nos dias atuais, nos afastem do Senhor, né? Exato. E nesse mesmo aspecto, eu quero perguntar aqui ao presbítero Moala, né, o que esses governantes de Israel estavam fazendo, o que eles estavam fazendo ao invés de cuidar do povo, né? Que atitude eles estavam tomando diante também da palavra do Senhor que foi anunciada pelo profeta Ezequiel. Pastor Fábio, presbítero César e professor que nos acompanham, é interessante pontuar aqui tudo que o profeta Ezequiel denuncia, porque Deus confiou a esses homens a liderança, e é interessante observarmos e lembrarmos que as autoridades são constituídas por Deus, né? Deus confia as autoridades para que eles cuidem do povo, cuidem das pessoas. Eu não tenho dúvida que assim, Deus ele é justo. E Deus confiou a esses homens para cuidar tanto daquela época como os de hoje, para cuidar. Inclusive, há uma promessa de Deus em Deuteronômio que, enquanto terra existir, o pobre não vai deixar de existir sobre a terra. E que cai sobre a responsabilidade dos líderes estabelecidos por Deus, as autoridades constituídas, cuidar do povo. E esses homens que aqui é denunciado pelo profeta Ezequiel, que Deus usa o profeta Ezequiel para denunciar as suas maus práticas, eles deixaram de cuidar do povo, como cabia a proteção, tanto no tocante à área civil, de vida, a proteção no tocante a condições de sobrevivência, condições deles terem um território protegido, eles também, ao invés de cuidar das pessoas, eles passaram a olhar mais para eles. E com isso é aonde o profeta vai chegar e a gente repete, reforça na realidade que eles não cuidavam das ovelhas. As ovelhas, por não serem cuidadas, se tornaram ovelhas enfraquecidas. Me diga qual é a pessoa que não recebe o alimento adequado que vai ter uma boa saúde. Não vai. Toda pessoa precisa de um bom alimento, de uma boa qualidade de vida. Então, quando não se tem um bom alimento, quando não se tem um bom cuidado, vai vir a fragilidade, vai vir doenças, não é? Essas pessoas vão ficar com o seu corpo enfraquecido. E daí em diante, a denúncia ainda vai, olha, vocês não cuidam, não alimentam, minhas ovelhas estão dispersas, não é? Estão enfraquecidas, as fracas vocês não fortaleceram. E trazendo isso para a nossa aplicação de hoje, cai sobre a responsabilidade de quem lidera, tanto no tocante às autoridades, quanto a nós, obreiros da casa do Senhor, o alimento saudável, as ovelhas que estão debaixo a responsabilidade que Deus nos confiou. Então, os pastores aqui denunciados pela mensagem do profeta Ezequiel, eles estavam se comportando dessa forma. Eles não estavam preocupados. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, não estou nem aí, se um for embora ou se um morrer, Deus levanta outros. Essa não é a vontade de Deus. Presbítero Alan, dentro do seu comentário, eu queria que você lesse o versículo 6 da leitura bíblica e comentasse, eu acho que é bem apropriado dentro da lição, o versículo 6, por gentileza, faça a leitura para nós aí. Diz bem assim, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Então, o que acontece? A ovelha não tinha cuidado, não se sentia protegida. Qual é a tendência? Vou ver se eu encontro em algum lugar alguma coisa para mim. Então, lembra quando aconteceu aquele êxodo da família que foram para a cidade de Moabe? Noemi, o seu esposo, seus filhos, né? Malom, Quilion, eles saíram de uma terra que o nome traduzindo significa casa de pão. Faltou pão onde não deveria ter faltado pão. Na casa de pão faltava pão, né? Então, que você procurasse uma padaria hoje e comprar pão, não tem pão. Não tem pão. Então, o que acontece? As ovelhas saíram porque não tinha alimento, não se sentiam protegidas, cuidadas.
Então, esses pastores denunciados pelo profeta Ezequiel, eles estão olhando, como já bem mencionado, para si, procurando só a gordura, só o que a ovelha poderia dar, e não queriam saber de promover segurança, alimento, de reconstruir, de levantar aquelas que estavam fracas, dando força, dando alento e proteção. Então, consequentemente, o que aconteceu? Elas se dispersaram e foram ver no tocante de onde puderam chegar se encontrava alimento, se encontrava alguma coisa que pudesse dar sustentabilidade. E essa é a consequência quando não se tem verdadeiros alimentos e verdadeira proteção por aqueles que o Senhor confiou para que governassem sobre as ovelhas de Israel. Pastor, aqui no capítulo 34 de Ezequiel, que nós estamos abordando, no versículo 7 e no versículo 9, a palavra do Senhor é direcionada diretamente aos pastores. Nós não estamos dizendo aqui que a nação não estava vivendo de uma maneira que precisasse de correção. Nós abordamos em lições passadas que a correção, através de Nabucodonosor, era direcionada para toda a nação. Mas em específico, no capítulo 34, Deus está trazendo a responsabilidade daqueles que tinham de cuidar da igreja, ou melhor, da nação, de cuidar, de orientar, e estavam fazendo totalmente ao contrário, olhando para o seu próprio umbigo, né, e deixando o povo largado. Então a gente vê, trazendo para os nossos dias, que hoje nós, obreiros da casa do Senhor, já começa pela nossa casa. Somos pastores dentro, né? Sacerdotes dentro da nossa casa. E principalmente aquele que está na frente do rebanho. Aquele que tem um grupo, seja ele um grupo de ensino, um grupo de estudo, dirigente de congregação, nosso pastor presidente. Olha a responsabilidade, não é verdade? Muito grande. Muito grande. É o primeiro ministério, a família, né? E é o cuidado que nós temos que ter. Colaborando com essa ideia, é tão grande esse estrago em relação à questão do falta de pastoril, que você vai acompanhar comigo lá em Mateus 9 e 35, o Senhor vem caminhando e também como bom pastor que era, como já foi mencionado em João 10, ele vai mencionar lá no capítulo 9, versículo 36, ele diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então a história se repete. Jesus vem para trazer esse alento, esse cuidado, esse zelo, esta proteção, esta palavra, esta mão estendida de um pastor que não havia em Israel, inclusive quando ele veio, ou antes mesmo da sua chegada. Ele vem para trazer essa reconexão da ovelha com o seu pastor. Então ele olha para a nação de Israel e vê que por mais que as lições que eles passaram, ainda assim as ovelhas as pessoas estavam desassistidas espiritualmente, economicamente, porque havia um império romano que realmente com mão de ferro comprimia o povo, oprimia o povo com impostos, com tributos, com abuso moral de autoridade. Mas Jesus vem e olha e vê o mesmo panorama. Mas aí em João 10, como o senhor leu e como foi dito, aí Jesus se apresenta: olhem para mim, eu realmente sou o bom pastor. Eu acho aqui que, se a gente trazer um paralelo, a gente vai ver que no Antigo Testamento o Senhor sempre se mostrou como o pastor da nação, né? Ele trouxe esse exemplo para que não se perdesse. E quando nós chegamos no Novo Testamento, que falamos de Jesus, ele se apresenta também como pastor, para que esse padrão não se perdesse. Olha, eu continuo sendo um bom pastor, só que agora tem diferença. Eu vou levantar pastores para tomar conta da minha igreja, mas a responsabilidade continua, o compromisso continua. Né? E é interessante que diz, o profeta Jeremias vai falar isso, né? Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Exato. Eu não vou deixar vocês sozinhos, porque ovelha sem pastor se perde. Já mostra que não é eu que digo, não. Sim. Eu sou o pastor. Não, é chamado por Deus, né? Por Deus. Exato. E essa é uma responsabilidade muito grande para os nossos dias e para toda a época, né? De entendermos que a escolha, ela deve vir de Deus. Exato. Ela deve partir de Deus. A gente tem isso tanto no Antigo Testamento, a gente tem exemplos no Novo Testamento. A gente vai lembrar mesmo quando Deus foi escolher, mandou Samuel à casa de Jessé, apareceu muitas pessoas de altura, de porte, até o próprio profeta Samuel, por um momento, ele quase pega o vaso e vai ungir, até que Deus brada do céu e diz: não
não é o que tu vê com os teus olhos. Tu vê a aparência, mas eu vejo lá dentro. Então, Deus sempre teve isso. Já no Novo Testamento, entre tantos episódios bíblicos, temos o caso mesmo do Barnabé e a Saulo, quando a igreja está orando e o Espírito Santo fala no meio dos apóstolos: apartai-me, separem a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu vos tenho a enviar. A gente pode fazer um paralelo aqui também. Nós estamos falando aqui dos pastores, do bom pastor e dos pastores infiéis. Eu sei que não faz parte da lição, mas a gente também não pode deixar aqui de lado a questão do que esses pastores, eles também precisavam de cuidado. Sim. E Deus nunca deixou de cuidar, de dar orientação para o pastor, né? Hoje não é diferente, Deus sempre cuida de nós, Deus nos orienta, Deus chama, Deus orienta, Deus capacita para que a gente se prepare e possa dirigir o rebanho. Então hoje o pastor também, ele não deve, eu fui chamado por Deus, então eu vou caminhando sozinho. Não, nós temos uma dependência de Deus, no caso. É interessante observar, temos a dependência de Deus. O senhor falou um ponto bem interessante, dos pastores precisarem de cuidados. Um paralelo que eu vejo também concernente a isso, é propício ao ser pastor, professor, a quem Deus confiou um trabalho. Às vezes nós também achamos que somos super-homens e queremos tomar conta de tudo. E queremos trabalhar 24 horas por dia, os 7 dias da semana, e se esquecemos de nós. Nós somos seres humanos, temos sentimentos, temos dores, nós temos cansaço, nós temos família. E nós precisamos ter cuidado, enquanto servos de Deus, a tomar conta também de nós. O nosso ser psíquico, as nossas emoções. O trabalho de um pastor, ele é muito desgastante. Ele consome, na realidade, o pastor que é comprometido, o senhor sabe o que eu estou lhe dizendo, o senhor, sob a anuência do pastor presidente, dirige uma congregação, um trabalho que se dirige. Já a preocupação, muitas vezes chega em casa, fica preocupado com aquele irmão, com aquela irmã, com aquela ovelha, com aquele que sabe que está hospitalizado, aquele que precisa de um apoio. Então, se nós não tomarmos cuidado, a gente o tempo todo vai para os de fora, e nós precisamos também tomar conta dos de dentro. Como foi já colocado, nós somos pastores e nosso primeiro rebanho é a nossa casa. Cuidamos de nós, cuidamos da nossa casa e cuidamos da igreja do Senhor. Nós não podemos se esquecer disso. Então, ao pastor eu oriento e digo: tenha o seu momento de lazer com sua família, chame sua esposa, seus filhos, tenha um momento de diálogo, vá a um parque, converse, brinque, tenha uma recreação. Você não pode esquecer de fazer isso. Cuide de sua saúde, faça seus check-ups, cuidado da alimentação. É interessante, você que é um pastor, Deus conta com você. E para Deus continuar contando com você, cuide de sua vida também, cuide do seu pequeno rebanho que está dentro da sua casa. Glória a Deus. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição hoje, o bom pastor e os pastores infiéis. Nós vamos então agora para mais um intervalo, mas te pedimos, não saia daí, fique aí, que nós já voltamos. Chega de sonhar, o seu carro novo está aqui na Amorim Motors. Nós temos o melhor estoque de São José dos Pinhais, veículos novos, seminovos e utilitários com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Rua Visconde do Rio Branco 2657, Centro de São José dos Pinhais. Telefone 30580333. Passe sua ficha pelo nosso WhatsApp 999863752. Amorim Motors. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer o carinho da sua audiência. Hoje estamos estudando a lição número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Queremos agradecer o carinho e pedir a você que compartilhe o nosso programa. Ele está disponível nas nossas redes sociais e é muito importante você nos ajudar e se preparar para que vai dar a aula na sua igreja, na sua aula, na sua turma. Isso é muito importante. Nós queremos continuar então aqui no aspecto sobre o bom pastor, A Bíblia fala que Jesus, ele é o bom pastor, já foi mencionado aqui pelos nossos comentaristas. Ele é um verdadeiro modelo
a ser seguido. Ele deixou registrados para nós no Evangelho de João, no capítulo 10, onde Jesus diz, além de ele dizer que ele é o bom pastor, ele diz que ele é a porta das ovelhas, né? Esse cuidado, esse zelo do Senhor. Presbítero César, qual foi a reação de Deus diante desses falsos pastores, né? Esse descuidado com a nação, Deus se levantou contra eles. Qual foi as atitudes de Deus no caso? Eu quero fazer a leitura com você, professor, nesse momento, do versículo que nós já havíamos comentado ali, de Ezequiel 34, versículo 8, diz assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, né, para se tornarem pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. E aí vem, então, o tratamento de Deus para esta palavra, né? Para esses pastores, melhor dizendo. Ele fala assim, o próprio Deus tratando com ele. Assim diz o Senhor no versículo 10, eis que eu estou contra estes pastores. Eu estou insatisfeito, como nós já dissemos lá no início, eu estou desagradado com as suas atitudes, vocês não estão fazendo ou colocando em prática as suas atribuições, e ele simplesmente fala, e algo dolorido, aqui não há menção de uma punição assim, que nós pudéssemos pautar aqui, ou colocar item a item, mas em Jeremias, que me foge agora um texto, vai falar que a esses pastores que são maus, seriam furados os seus olhos. Seria furado o seu olho direito, a sua direção, falando daquilo que ele poderia ver ou contemplar neste sentido. Então, é severo o tratamento de Deus para aqueles que conduzem o povo de uma forma irresponsável, assim como essas lideranças o estavam fazendo. Tem punição, né? Tem punição. A punição, assim como nós temos o galardão, pastor Fábio e todos nós sabemos, pelas obras e por aquilo que nós produzimos no reino de Deus, com certeza também haverá uma retribuição negativa para aqueles que foram infiéis com o povo ou com as ovelhas que foram colocadas às suas mãos para que fossem cuidadas. Glória a Deus. Então a gente vê aqui, talvez o texto de Ezequiel não mencionou especificamente qual foi a punição de Deus, Exato. Mas é fato comprovado que Deus tratou não somente com os pastores infiéis, Exato. como a nação também houve uma correção. A gente está falando do cativeiro babilônico, Sim. né? Que durou aproximadamente 70 anos. Exato. E é importante a gente estar atento porque o cuidado de Deus nunca cessa sobre nós, mas também nós teremos retribuição daquilo que fizemos de bom. Sim. E também retribuição daquilo que fizemos de ruim. Presbítero Moala, no contexto atual da igreja, o momento em que estamos vivendo, o pastoreio continua sendo uma função importante, né, do rebanho do Senhor, é essencial hoje, nos dias que nós estamos vivendo? Pastor Fábio, presbítero César, todos que nos acompanham, em todo tempo, Deus sempre contou com líderes para guiar o seu povo. É interessante observar, eu estava lendo essa lição e preparando o conteúdo, o apóstolo Paulo, ele registra na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 2 e 3, a seguinte expressão: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O senhor veja, falamos um pouco atrás que a ovelha precisa do pastor para ser guiada, para serem orientadas, como é uma figura típica do pastor ter lá a vara, o cajado e o azeite, né, para cuidar, para chamar, para trazer para perto, para às vezes dar um toquezinho nela assim, quando ela estiver saindo do caminho, quando ela se ferir, tem o óleo ali, tem o azeite para passar na ferida. Tudo isso tem uma simbologia. E hoje não é diferente. Todos nós precisamos, amados irmãos em Cristo, de ter a nossa liderança
de termos pastores que estejam preocupados conosco, que orem por nós, que zelem da nossa vida, que nos alimente com verdadeiros conteúdos bíblicos e genuínos, porque é a palavra de Deus que alimenta a nossa vida, pastor. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, muitas pessoas caíram no engodo de acharem que não precisam mais de liderança, de quererem um evangelho light, de quererem conteúdos do positivismo, de quererem conteúdos extras bíblicos que satisfazem mais os egos humanos do que mostra o verdadeiro caminho, que compete ao bom pastor mostrar para as ovelhas, para que elas sigam e trilhem pelo caminho da palavra do Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou com zelo de Deus por vós. Veja a responsabilidade que cai sobre os ombros de um verdadeiro pastor. Porque nós, enquanto servos do Senhor, somos mordomos. E o mordomo um dia vai prestar conta de tudo a Deus. Um dia, todos nós, aos quais Deus confiou um trabalho, um dia, pastor Fábio, Deus vai chegar ao Senhor e vai dizer: o que tu fizeste com as minhas ovelhas? Qual foi o seu cuidado com elas? Prestação Eu te confiei tantas ovelhas. Quantas tu trouxeste para me apresentar? Então, o que mede o ministério da vida de um homem não são os megas projetos, mas serão diante de Deus quantas vidas nós conseguimos levar diante do Senhor. E compete a nós, ovelhas, entendermos a necessidade que temos de ter um pastor, que é um pai, que é um amigo, que nos lidera e que, quando precisar, vai falar alguma verdade necessária com o cuidado e o zelo de Deus, para que a gente entre no caminho, permaneça no caminho, nos ajustemos, porque o alvo é o céu. É importante a gente pensar nesse aspecto, porque enquanto igreja que somos, né, vamos trazer hoje, nos nossos dias, uma questão que nós não abordamos aqui. Nós estamos já quase finalizando nosso programa. Hoje também há a disponibilidade da ovelha, né, cuidar do seu pastor. Né? Hoje, quem sabe não foi mencionado nos tempos de Ezequiel, no livro, mas hoje nós vemos que as ovelhas, trazendo para a igreja, também há um cuidado dela com o seu pastor, aquele que está à frente, né? Não só no fato de obedecer, de ouvir a sua voz, mas de estar perto dele, né? São pequenos gestos que a gente vê que com isso a gente fica feliz e contente, né, de estar à frente. Nós sempre dizemos que a vida do pastor ela é um pouco solitária, e é verdade. Ele ficava sozinho no campo, né? Sim. E se a gente observar, só corroborando com isso, às vezes a pessoa do pastor, ele tem que ouvir todos, muitas vezes não tem com quem falar. Exato. E nós, enquanto rebanho do Senhor, eu tenho convicção que os obreiros e verdadeiros obreiros e pastores, a maior alegria é ver o seu rebanho, confiado por Deus a ele, robusto, fortalecido, alimentado. E, no entanto, em contrapartida, um rebanho agradecido, um rebanho fortalecido, saudável, vai cuidar do seu pastor, não é? Vai entender que por trás do paletó e da gravata tem um homem de sentimentos, de fragilidades, de emoções. Que tem necessidades. Que tem necessidades, né? Eu sempre falo na congregação que, pela misericórdia de Deus, nós estamos pastor lá, que a nossa vida às vezes se torna um pouco solitária. E o nosso maior confidente, o nosso melhor amigo, não claro aqui comparando concernente a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, é a nossa esposa, né? Sim. Porque hoje é até difícil para nós pastorearmos uma congregação sem a presença da esposa, né? E hoje é muito se usar da pastora, né, tal, né, por consideração ali. E é importante porque isso nos ajuda e nós temos necessidades também, né? Nós queremos deixar claro aqui aos nossos irmãos que quando forem abordar na sua escola bíblica, traga também esse aspecto de que o pastor precisa da ajuda. E hoje nós temos a disponibilidade de obreiros, de cooperadores, de diáconos, presbíteros. O presbítero irmão César também é segundo dirigente da congregação de Planalto, está ali juntamente com o pastor Luiz Teodoro, na frente daquele trabalho ali, auxiliando. O presbítero irmão Ala está auxiliando aqui no tempo sede.
Isso é importante, amados, a gente ter esse companheirismo, isso é importante. E com isso a obra do Senhor avança, né? Ela procede, ela avança para a glória do nome de Jesus. Meus queridos, eu queria agradecer aqui ao presbítero irmão Alan, ao presbítero irmão César, que hoje abrilhantaram o nosso programa. Espero que nesses minutos aqui possamos ter trazido um pouco de conhecimento a você, aos nossos professores, secretários, aos nossos alunos. Queremos pedir a você que compartilhe o nosso programa, né? Se inscreva no nosso canal, é para nós um motivo de alegria. Nós estamos aqui fazendo com amor isso, né? Uma certa forma, um pastoreio através do programa Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos nossos amados irmãos, amigos, que hoje nós estudamos a lição de número 8, que traz por título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. E na próxima semana nós estaremos estudando a lição número 9, onde vai falar sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, quero convidar aqui ao presbítero irmão César, que dirige a Deus esse momento de oração. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento tão importante, tão enriquecedor do conhecimento da Tua Palavra. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Fábio Tenório, pela vida do presbítero Alan e todos os professores, amigos, alunos, superintendentes e que participaram e estarão participando deste momento, visualizando esta aula. Que seja, Senhor, bênção para a vida de todos e que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o presbítero Alan, Deus abençoe o presbítero irmão César. Amém. Não saia daí, continue ligado na programação. Que Deus te abençoe. Foi um prazer nós estarmos aqui. E como diz nosso querido pastor Evalcir, em todos os momentos a Bíblia é a resposta.